Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma nossa aulinha aqui, falando mais um pouco sobre o PowerPoint. Pessoal, aula passada eu tinha comentado com vocês que eu ia dar alguma coisa referente a uma apresentação. Vamos lá. Eu fiz aqui uma pequena demonstração aqui, como se você estivesse fazendo uma apresentação sobre história. Eu peguei um tema aqui de história, tá? Então coloquei. Aí eu fiz a apresentação assim, ó. Hoje vou apresentar a vocês meu trabalho de história. Vou falar sobre divisão da pré-história. Pré-história se divide em dois grandes períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Idade da Pedra. E assim fui contando. Aí coloquei o período paleolítico, né? Expliquei o que é. O período neolítico, também expliquei o que é, tá? E acabei, só isso. Fiz bem básico, tá, pessoal? Para vocês verem. Vocês viram essa apresentação. Agora, ó, vamos fazer o seguinte, vou fechar essa e vou abrir essa. É a mesma apresentação, só que de uma maneira diferente, pessoal. Ó, hoje vou apresentar a vocês meu trabalho de história. Então é como se você estivesse do lado apresentando o trabalho, tá? Ó, vou falar sobre divisão pré-história. A pré-história se divide em dois grandes períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Idade da Pedra. Estou explicando para você ver que ali eu deixei umas partes que estão em destaque, né? Para você ter certeza do que você está falando. Período Paleolítico. Vamos falar. Paleolítico. Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre seus surgentes e assim por diante. Então explico também o neolítico, tá? Então aí, ó, a diferença, pessoal. Quando você faz uma apresentação com uma coisinha bem simples de nada, porque isso aqui é como se fosse um trabalho de escola. Então, só de colocar essa lousa de fundo, mais esse aluno aqui, ó, que está, pode ser um aluno ou alguém que está apresentando. Então, chama mais atenção, tá? Ele dá um tchan maior assim na sua apresentação. Então, é coisa simples. Às vezes, coisas bem simples e acaba mudando a apresentação, tá? Então, aqui, ó, balãozinho, como saísse. Lógico, mas não quero fazer assim. Sim, pode usar outras maneiras. Mas, assim, o que eu quero dizer nessa aula é que é assim, ó. Você não precisa enfeitar demais sua apresentação, mas dê um charme para ela. Põe alguma coisa para dar um destaque, para ser legal. Nessa apresentação aqui, ela tá bem simples, porque eu não coloquei efeito, não coloquei nada. Mas é uma apresentação que só de você colocar já na tela, a pessoa vê que é uma apresentação já diferente. Esse espaço em preto que está em volta aí, pessoal, é por causa do tamanho do slide, tá? Isso aí, se você aumentar o slide, ele pega a tela inteira. Eu deixei assim mesmo por causa do tamanho da imagem, tá? Então, pessoal, é isso que eu quero dizer. É uma coisinha simples que você muda na sua apresentação, no seu slide, ele já toma outra cara, ele fica outra coisa. Isso daqui é uma apresentação, como se fosse uma apresentação para a escola, que nem eu peguei até o trabalho que meu filho estava fazendo e usei como base, tá? Que fala sobre a história, a pré-história. Então aqui eu já falo, ó, hoje vou apresentar a vocês meu trabalho de história. O que eu vou falar nesse trabalho? Então o que eu coloquei? O que é o trabalho? Sobre o que é o trabalho? Né? Eu vou falar de história. E sobre o que da história? Eu vou falar sobre a pré-história. Então eu tenho o slide de abertura, o próximo slide eu já estou falando sobre o que eu vou falar, para a pessoa saber do que eu estou falando. Tá? Aí vamos por terceiro. Aí eu já explico o que é a pré-história. Se eu vou falar sobre ela, eu ponho só os tópicos mais importantes. Eu não posso, numa apresentação de slide, colocar assim.
tudo que você for falar no slide. Não, uma apresentação você tem que ter a palavra-chave ali no slide. Então, se você vai falar, ó, que nem aqui, ó, pré-história se divide em dois grandes períodos, idade da pedra e idade dos metais. Se eu for querer contar alguma coisa, quando chegar nesse slide, eu tenho que ter na minha cabeça. Eu tenho que saber sobre o que eu estou falando para mim poder fazer essa apresentação. Porque, na verdade, isso aqui é um tópico, é uma entrada para você lembrar daquilo que você vai falar. Todo slide é isso. Você tem a apresentação, você vai colocar lá as partes principais. Depois você vai falando tudo sobre aquilo, porque você já tem conhecimento do que você está falando. É que nem nessa parte aqui, ó. Ó, período paleolítico. Aí você pode vir aqui e escrever alguma coisinha, ó. Você escreve o que é o período paleolítico e de quando tem. Se você quer contar algo a mais sobre esse período, então você tem que ser da sua cabeça. Então você já sabe por quê. Os slides, quando eles ficam muito carregado, muita informação, muitas coisas, as pessoas nem olham, tá? Acaba ficando uma coisa assim, ó, que você não está fazendo uma apresentação. Então isso, pessoal, fica mais legal, entendeu? Poucas informações, porque muito carregado, como eu disse, ninguém vê. Eu mesmo, se eu pegar um slide que tiver muito carregado, cara, acaba perdendo aquele interesse de olhar. Então, você tem que fazer uma coisa pensando assim, ó, será que isso aqui eu vou agradar? Será que isso aqui eu vou chamar a atenção de quem está vendo meu slide? E lógico, quando a gente faz uma apresentação, a gente quer apresentar o conteúdo, mas claro que a gente quer que os outros olhem e falem, nossa, que apresentação legal. Olha a apresentação de slide dele, como ficou legal, ficou diferente, chamou minha atenção. Então, pessoal, essa aula aqui, o que eu mais quero é falar sobre isso com vocês. A questão de apresentação de slide, a diferença de você fazer um slide simples, tá? Um slide simples e com alguma coisa para dar diferença. Lógico que você não vai chegar no slide aí também e vai colocar um monte de coisa enfeite, que não vai ficar legal. Tá? Esse slide que nós estamos fazendo aqui hoje é um slide diferente, simples, mas diferente, para chamar um pouco a atenção. Vamos fazer mais para frente, vamos começar a aprender formas de se fazer slides assim bem criativo também. Que isso daqui é uma ideia só para vocês verem qual que é a diferença de você pegar um slide só escrito e um slide com imagem. Ele dá a diferença, ele te traz a diferença, aquilo ali chama a atenção, tá? Então, vejam bem, se vocês pegarem alguns slides, vamos falar assim, se vocês fizerem alguns slides diferentes, chama mais ainda. Pessoal, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que eu vi que isso daqui, ó, na hora que eu estava apresentando para vocês, eu vi que ele está errado. Isso aqui ele tem que vir aqui em cima, ó, esse e esse. Porque quando ele está conversando, tem que sair aqui da boca. Então, o que, que você faz para arrumar? Ó? Coloquei aqui, ó, selecionei e forma uma bolinha amarela, laranja aqui, ó. Amarela não, laranja. Aí é só pegar, clicar nela e arrastar, ó, para vir até no rumo da boca. Ok? E aí agora a gente pode continuar. Olha, vocês querem ver? Eu tenho aqui o modelo, dois modelinhos de slides bem diferentes, ó. Tudo vai depender para que você está fazendo, ó. Eu tenho esse slide aqui, ó, que é uma apresentação do slide, ó, tá? Olha, ele é bem diferente daquele que a gente fez. Isso aqui eu montei, até mostrei para os alunos já do ano passado, tá? Ó, são apresentações mais profissional, apresentação mais, tá? Temos esse, aí eu tenho um outro aqui para mostrar para vocês. Então, ó, tenho esse outro modelo aqui também, pessoal, ó, que é muito legal. Eu gosto muito desse modelo aqui, ó, tá?
Esse também fiz no ano passado. Deixa eu só colocar aqui para vocês dar uma olhada, que tá dando uma travadinha aqui. Vamos lá, F5, ó, para apresentação. Apresentação profissional. Introdução. Temos lá, introdução do trabalho com rápido comentário sobre o conteúdo de toda a apresentação. Coloca suas informações sobre a apresentação, para que todos saibam o que se trata. Coloque somente a introdução do trabalho. Então eu estou colocando aqui, ó, slide por slide para vocês perceberem, ó. Aí depois o que que eu coloco? Eu coloco o tema. Proporcionar uma visão geral do conteúdo no qual o tema se insere, demonstrando a importância do mesmo em relação ao cenário, tá? Depois, vamos colocar sobre os temas, nós colocamos sobre o tema 1, tema 2, tema 3 e assim por diante, tá? Quando são vários temas. Vamos colocar o objetivo de cada tema. Então, nós temos vários objetivos, 4 objetivos. Aí vamos contar a história. Aqui começa tudo sobre sua história. Você deve contar sobre o que se trata a sua história. Isso é uma apresentação simples, tá? Isso é uma apresentação com efeito que eu coloquei. A gente vai aprender a fazer esses efeitos que eu acho muito legal, tá? Então aqui nós temos efeitos de animação e no outro só alguns efeitos aí do próprio PowerPoint, tá bom? Esse daqui eu acho que vai ser um dos que eu vou passar para vocês na próxima aula. Não esse específico, mas mais ou menos em cima disso daí, tá ok? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje foi mais para um bate-papo, tá? Para conversar com vocês, explicar para vocês a respeito de como funciona uma apresentação de slide, tá? Aí na próxima aula eu vou estar passando algo assim novamente para vocês. Até mesmo, de repente eu consigo passar essa aula aqui e já no começo da semana ver se eu passo uma outra aula para você estar dando uma olhada. Porque hoje, como não temos a live, semana que vem estaremos tendo. Tá ok? Então, um abraço, até a próxima aula.